E aí, pessoal do quinto ano? Tô passando essa semana já para avisar que a videoaula é de história e vamos falar da Inconfidência Mineira. Tiradentes, lembra do traidor? Joaquim Silvério dos Reis. A videoaula já vai começar, tá bom? Para início, aula de história. E nós vamos falar hoje da Inconfidência Mineira. 21 de abril, dia de Tiradentes. A semana 21 de abril foi aula de geografia, por isso que não deu tempo falar sobre o assunto, eu tô trazendo agora, tá? Então, esse foi o primeiro movimento pela independência do Brasil. Depois veio Dom Pedro, né? Lá na frente, mas nesse momento foi o primeiro movimento para tentar a independência. E o que foi a independência mineira? Eu trouxe esse pequeno texto aí, mas eu vou meio que resumir para que vocês entendam. Até a aula não dá muito tempo, né? Pra gente estar falando muito. Então ele ocorreu em 1789 na cidade de Vila Rica. Que hoje mudou, né? Hoje agora é Ouro Preto, não é mais Vila Rica, é Ouro Preto, que fica lá em Minas Gerais. O povo brasileiro, gente, vivia sendo oprimido pelo governo português. A produção do ouro diminuiu e os mineradores não estavam mais conseguindo pagar os impostos ao governo português. Olha Portugal aí querendo lucrar, né? E aí isso fez a população se revoltar contra o governo de Portugal. Então o pessoal ficou, né, sem dinheiro e cobrança. Como é que não fica, né? E aí então alguns fatores fizeram esse movimento da Inconfidência acontecer. Como por exemplo, como eu falei, a cobrança alta de impostos. E muitas cobranças. Além de ser alta, tinha muitas cobranças. O decreto da derrama. Esse derrama era o dia que obrigava que as pessoas entregassem seus bens, objetos, o que estivesse no momento, se eles não pudessem pagar os impostos atrasados. Então tinha que pagar 5.000 réis de moeda lá de ouro, não sei. Chegou lá, cadê o dinheiro do imposto do mês passado que você não pagou? Ah, não tenho. Tinha mesa, tinha cadeira, tinha uma cama, o governo português ia pegar e levar embora. Então o povo foi desesperado. Isso levou o povo a ficar louco mesmo, desesperado. O que é que eu vou fazer? E aí, com isso tudo, os inconfidentes resolveram iniciar uma revolta. E aí, isso marcou, né, para esse povo desse local, porque eles queriam se libertar, né, do governo português. E aí, o que eles fizeram? Se reuniram e marcaram para o dia da derrama, o dia que Portugal ia lá para poder cobrar. Aí, a cobrança de impostos. O quinto, que era 20% do metal encontrado. Então, ele lá garimpava lá, tal. E aí, de tudo que ele pegou, 20% ele tinha que passar para a coroa portuguesa. Tá? A derrama é a cobrança de impostos atrasados. Aí, o dia escolhido da revolta, como eu falei, o dia da derrama, né? Era o dia em que eles iam cobrar os impostos atrasados, como diz aí, ó. Muitos mineradores estavam com os impostos atrasados, então decidiram criar o dia da derrama. Nesse dia, os funcionários do rei invadiram as casas dos mineradores e tiravam o necessário para cumprir a cota, cadeira, mesa, cama, o que encontrasse. Não tem lá o ouro de Portugal, então eu vou levar. Às vezes Portugal não ia nem usar, né, a cadeira, a mesa, mas só para prejudicar, pegava, né? E aí, quem eram os inconfidentes? Esse cara aí é Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. Então, os inconfidentes eram pessoas cultas, tá? Inteligentes. E alguns também ricos. Mas também não era só isso. E aí, quem se destacou? Tiradentes. Porque ele era dentista, ambulante, mascate, garimpeiro, militar e um homem muito corajoso. E aí ele tinha o nome de Tiradentes porque ele aprendeu essa função com o tio, né, que era meio que dentista. E aí chamava, ia na casa da pessoa para arrancar o dente. Aí ficaram chamando ele de Tiradentes. E aí, mas o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Tá? Só voltando aqui rapidinho, que nesse texto está dizendo que nessa época quiseram implantar um sistema de governo republicano, tal, lutar, e queriam até mudar a bandeira do Brasil. E a bandeira seria essa, a bandeira dos inconfidentes, certo? Olha ele aí, Joaquim José da Silva Xavier.
E aí ele tinha esse apelido, né? De Tiradentes. Aí o que é que os Inconfidentes queriam? Qual era a luta? Aí, independência do Brasil, instituir a república, fundar universidades, abrir escolas e criar um serviço militar obrigatório. Tudo isso era interesse. Mas será que deu certo? Vamos ver? Olha aí, rapaz, o delator. Quem lembra que eu falei ano passado sobre isso? Joaquim Silvério dos Reis. O que é que aconteceu? Os planos dos Inconfidentes foram por água abaixo, não deu certo. Porque um dos seus membros, esse rapaz aí, bonito, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os planos dos companheiros para o governo português. E o governador na época era o Visconde de Barbacena. E em troca, ele pediu perdão de suas dívidas. Olha, estou devendo a Portugal, tal, eu vou delatar, vou falar e Portugal vai me liberar da pena, né? Ele vai me liberar, eu não vou dever mais nada. Mas aí foi um traidor. Chama delator, traidor, a mesma coisa, né? E aí, quando soube disso, o governador foi lá e cancelou o dia da derrama. Fiz, não, então não vai ter o dia da derrama amanhã, não. Já que tá tudo programado para esses Inconfidentes se revelarem, revoltarem, eu vou quebrar eles. Aí não fez. E aí, com isso, o governo expulsou alguns Inconfidentes do país, outros foram presos, e Tiradentes, ele foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Então, por isso, 21 de abril é o dia de Tiradentes, é o dia da Inconfidência Mineira. E aí, no vídeo, a gente tem escrito aqui embaixo, ó, Martim da Inconfidência Mineira. Bem aqui embaixo. Aqui. Ó, Martim é uma pessoa que dá a vida por uma causa. Então, por isso, ele é um Martim da Inconfidência Mineira. Ele morreu no Rio de Janeiro, tá? E naquela época, essa forma de morte que o governo português fazia era para intimidar as pessoas e dar tipo de um recado, como se quisesse falar, ó, caso alguém conspire contra o governo português, é isso que vai acontecer. Né? Era tipo um recado, ó, toma conta, se liga aí, não fala besteira, senão Portugal pode lhe prejudicar ou você vai ter uma morte assim, feia, tá? É isso. Aí são as tarefas, você podem pausar o vídeo para poder copiar no caderno, atenção, tudo é para ponto, atenção com a letra, com espaço, ok? Hashtag fique em casa, arrase, brilhe, confie, foque e força. Até a próxima, tchau, tchau!